No programa Alô, Alô, Morro Redondo, pela Rádio Bonfim FM, a gente está na linha com o deputado estadual Zé Nunes, do PT. Foi procurado pela assessoria dele para conceder uma entrevista aqui na rádio para falar de alguns assuntos de interesse de Morro Redondo e da região sul. Boa tarde, deputado Zé Nunes, bem-vindo ao microfone da Bonfim FM. Boa tarde, Johnny. Boa tarde. Desculpa a minha voz aqui, que eu tô meio rouco. Andei pegando um ar-condicionado meio ruim aqui, fiquei meio estragado. Mas para mim é uma satisfação falar contigo, com a comunidade do Morro Redondo, com os ouvintes da Rádio Bonfim, hein? Um prazer grande. Deputado, vamos aproveitar que a gente está um pouco na correria, porque essa semana é o primeiro programa que eu consigo realizar. Programa espero completo, porque a gente, segunda-feira, teve um desligamento de luz que atingiu a emissora. Ontem, um desligamento na cidade, teve um fio de rede da rede principal da Jacarandá que arrebentou e acumulou, né, muitos assuntos aqui no programa, né? E no dia de hoje, quarta-feira, né, mas que faz parte. E lembrando que a gente está no momento, chegando à reta final do ano, onde os nossos produtores rurais estão enfrentando alguns problemas. É o pessoal do pêssego, onde tem uma super safra, e a gente sabe que o preço está muito abaixo do que o produtor esperava que o preço fosse. Tem a questão, muita demanda para as indústrias também, dificuldade de atender as demandas dos produtores, muito pêssego aí prejudicado, principalmente da última chuva que teve semana passada. A gente sabe do preço que baixou em muito o produtor de leite, e a questão dos associados da Consulate, endividados também, desde o fechamento das atividades, seja do abatedouro, seja do leite. Então, são alguns dos assuntos aí ligados à agricultura, e o deputado esteve em Brasília na semana passada, levando pautas dos produtores. Então, deputado, é só para trazer um tema, né? Uma abordagem dos assuntos que vai ser abordado. Dificuldades que a nossa região vem enfrentando. Então, deputado, contigo. Bom, Johnny, primeiro acho que conversar contigo um pouco sobre a questão do pêssego, né? Na verdade, eu tenho acompanhado esse assunto. Eu fiz reuniões sobre esse assunto, sou presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia, e nós conversamos com os agricultores, né, que nos reportaram essa questão, né, do preço, da redução de preço das propostas feitas pela indústria, né, que ofereceram um preço de R$ 2,10 para o pêssego tipo 1 e R$ 1,85 pelo pêssego tipo 2. No ano passado, esse mesmo produto, nós tínhamos R$ 2,50 e R$ 2,20. Então temos aí uma redução de preço, né? E uma situação de que com esses preços os agricultores têm dificuldade, os fruticultores têm dificuldade, e obviamente que uma redução em torno de 40 centavos no preço do pêssego é um dinheiro que vai faltar, obviamente, para a economia dos nossos municípios, né? Se fala aí em torno de 20 milhões a menos para o produtor. A gente também sabe, né? Nós temos os dados, né, de que temos um aumento de produção, né? E esse aumento ele é significativo. 2024 nós tivemos aí na região uma produção em torno de 30 milhões de quilos, e 2025 agora uma projeção de 45 milhões de quilos, né? Este ano nós tivemos também um custo alto de raleio, né? O raleio ele foi necessário, custou, sempre uma atividade que custa para os agricultores. Bom, e em cima disso ainda temos, né, essa questão da competição do pêssego, que entra principalmente da Grécia, da Argentina, e que compete com o nosso pêssego daqui. Uma das questões importantes, eu estive no Ministério da Agricultura, estive também na Conab, e estive tratando desse assunto no MDA,
a gente lembrar que todo pêssego que é importado de países que não são do Mercosul, eles têm uma tarifa de importação da ordem de 35%. Então, o pêssego que vem da Grécia, o pêssego que vem de outros países, até do Egito tem pêssego que vem para cá, ele paga 35% de TEC, que é uma tarifa de importação. Agora, o pêssego que entra da Argentina, ele entra sem essa tarifa, porque nós temos um acordo de mercado comum. Então, o pêssego que entra daqui, ele entra sem essa tarifação. Nós estamos vendo assim que o custo da importação, ele chega com um preço baixo aqui, muito competitivo com a nossa produção, né? O nosso pêssego, ele teria que ser comercializado uma caixa com 12 latas a $12, e o pêssego que vem chega a vir a $9. Então, isso, sem dúvida nenhuma, nós temos $3 de diferença nessa importação. Por isso, então, é essa situação que nos cria uma condição de dificuldade especial. Bom, quais os movimentos que nós fizemos, né? Primeiro, um diálogo com o Ministério, no sentido de dificultar um pouco a entrada do pêssego. Mas temos dificuldades nessa pauta, porque nós não podemos simplesmente aumentar do nada assim a tarifa de importação do pêssego da Grécia, que chega aqui pagando 35% de imposto e ainda é competitivo com o preço local. Da mesma forma, tem essa questão da Argentina, do Mercosul. Bom, o que a gente está trabalhando? Nós trabalhamos no início de compra de produtos de pêssego por parte do governo federal. Nós tivemos um anúncio de que seria iniciado o primeiro processo de compra de R$3 milhões, a primeira compra de pêssego aí da nossa região. Só que hoje nós temos um problema, que a questão do açúcar na compota de pêssego, pela legislação brasileira da merenda escolar, dificulta a colocação desta lata de pêssego na merenda escolar. Mas há uma possibilidade de colocar a compota em outros programas e, quem sabe, então, a polpa de pêssego utilizada para fazer suco, ela possa ser comercializada, e é isso que a Conab, que o governo federal está fazendo. Nós estamos acompanhando, eu acho que deveríamos ter em breve um indicativo disso, né, e uma proposta mais objetiva. Nós estamos no aguardo, mas foi isso que nós tratamos lá em Brasília na semana passada. Então, uma pauta importante para a nossa região, né? Nós queremos que os agricultores continuem produzindo pêssego. Essa nossa região precisa diversificar a sua agricultura, e manter essa atividade viável é muito importante. O outro tema que tu me traz, que é com relação ao preço do leite e a questão do leite. Bom, o que nós temos na questão do leite? Nós temos na questão do leite, embora o Brasil esteja importando menos que 2024, menos que 2023, nós tivemos um aumento de produção, nós vamos fechar o ano com um aumento de produção de leite na ordem de 10%, né? E uma estabilidade no consumo. Na verdade, o Brasil estabilizou o consumo de leite e aumentou o Brasil inteiro por 10%. Então, nós estamos vendo um estoque de passagem de leite, ele está alto. No início, muitas pessoas achavam, mas e as importações? Não, as importações não são o impacto principal, tendo em vista que elas estão, inclusive, menores que 2023 e 2024. Nós temos, de fato, uma estabilidade de consumo e um aumento de produção. Bom, nesse sentido, várias medidas, né, estão sendo tomadas. O Ministério da Indústria e Comércio está com uma pesquisa avaliando a questão do dumping, né, com a possibilidade de restringir um pouco, demorar um pouco mais os processos de importação, que mesmo não sendo o principal causador, mas nós diminuir a entrada seria importante, é importante, a gente está pedindo isso. Estamos pedindo para que o governo
federal compre leite, né? Então deve sair um processo inicial de compra ainda neste ano de 100 milhões e mais 100 milhões para janeiro do ano que vem. Isso já daria um alento, né? E estamos também construindo uma proposta que seria criar um programa permanente de proteção ao produtor nacional de leite. O leite é um alimento básico, é um alimento essencial, e nós queremos uma política permanente de proteção a ele. Por exemplo, toda vez que tiver uma baixa de preço de um determinado nível, dispara-se vários gatilhos automaticamente no sentido de proteger o produtor nacional de leite. Porque nós estamos sempre temos períodos bons e períodos ruins. Tivemos a crise de 2023, depois superamos, tivemos período de 2023 que foi bom, o início de 2024 depois foi um ano melhor, aí início de 2025 a gente estava bem, e aí do final de outubro de 2025 para cá, setembro para cá, nós começamos a entrar nessa situação que a gente está hoje. Então a ideia é ter uma política permanente que não precisasse o produtor estar sempre recorrendo toda vez que dá o problema, política preparada, pronta, deu problemas disparam vários gatilhos de proteção ao produtor nacional, seja com a política de preço mínimo, seja com os PGPAF, os PGPM, seja com a aquisição de produto por parte do governo federal, seja com relação a parcelas de financiamento, seja a liberação de crédito especial, enfim, também para as cooperativas e também para as usinas, as pequenas e médias usinas de leite. Então, essa política ela está sendo preparada, deverá ser lançada já no início do ano que vem, uma política mais permanente. Então, essa é um pouco a situação da cadeia leiteira e um pouco do que a gente fez lá em Brasília, o que nós levamos enquanto presidente da Comissão de Agricultura. Bom, tu me falou também num outro assunto, que é agricultores vinculados ainda à antiga Consulate e que estão recebendo cobranças, né? Eu preciso primeiro lamentar uma audiência pública que foi feita aqui na Assembleia Legislativa e que, infelizmente, né, tivemos aí uma participação do deputado Pedro Pereira em Canguçu que foi vergonhosa, porque ele chegou ao ponto de argumentar de que a responsabilidade da falência da cooperativa não entendi se ele quis dizer que é do Partido dos Trabalhadores, porque o presidente, ex-presidente, era do PT, o ex-presidente da Consulate era filiado ao PFL. Acho que até candidato a prefeito de Pelotas estava cogitado uma vez. Lá, inclusive, nunca teve conselheiros vinculados a qualquer coisa, misturou todo o assunto. Todo mundo sabe o porquê que a Consulate quebrou. Má gestão, concentração de décadas na mão de uma pessoa que fez o que quis. E aí quebraram a cooperativa. Porque uma cooperativa mal administrada vai quebrar. Uma empresa mal administrada vai quebrar. Bom, o município do Morro Redondo foi um dos mais penalizados. Inclusive, agora quando teve o leilão aí do frigorífico, tinham praticamente saqueado o frigorífico, tiraram tudo que tinha lá dentro. Um frigorífico que podia valer um bom valor, sobraram só os prédios. E isso nada está esclarecido. Quem é que levou aqueles equipamentos? Mas o que está acontecendo, que de fato interessa, é o seguinte: tem um grupo de agricultores que assinou de avalista em financiamentos para a cooperativa. E agora os agentes financeiros de crédito estão querendo cobrar essa conta. E aí foi feita uma audiência que se falou de tudo, muita conversa piada, mas o essencial, que é de fato a defesa dos agricultores e a estratégia correta para defender os agricultores, não foi feita. Porque nós temos uma pauta que é uma pauta essencialmente jurídica, de ordem legal. Quando todo mundo sabe, tu assina de aval, tu assina de avalista para alguém, se aquela pessoa não pagar, quem assinou de avalista vai ser cobrado pela justiça. O credor vai querer receber. Bom, o que nós precisamos fazer é preparar uma tese jurídica muito bem feita,
mostrando que os agricultores que assinaram sem a justa consciência do que estavam assinando, e de que muitos deles que tiverem que pagar essa conta desses financiamentos vão inviabilizar as suas propriedades e o seu modo de vida. Esse é o aspecto jurídico. E aí agora estão misturando o leilão da cooperativa, porque a cooperativa teve uma avaliação de 100 milhões. E a lei brasileira diz o seguinte: quando tu tem um bem que está para leilão judicial, se tiver 50%, se tiver proposta de 50% mais um, pela lei brasileira, ele pode ser vendido qualquer empresa, qualquer bem, em qualquer processo judicial de cobrança. E foi o que aconteceu lá. Tem uma cooperativa do Paraná que, me parece, acabou arrematando a fábrica da Consulate, mas a Consulate tem outros patrimônios. Eu acho que a questão central é isso: como esses agricultores, esses 230 que estão sofrendo essa situação, como eles vão se livrar disso. Agora, não será com os encaminhamentos que eu vi nessa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública, inclusive, muito desqualificada, de deputado fazendo discurso que não entende nada de lei e de cooperativa, absolutamente nada, e talvez iludindo os agricultores. Daqui a pouco os agricultores vão perder tempo numa discussão, não vão se cercar juridicamente para se defender, e corre o risco, sim, de ter que pagar uma conta e até alguns de perder patrimônio para honrar com essas contas. Inclusive, eu quero, se alguém está nos escutando, se algum agricultor está nos escutando, eu quero dizer, porque eu entendo desse assunto, eu conheço desse assunto. Eu também criei uma cooperativa em São Lourenço que vai muito bem, obrigado, e que muitos associados da Consulate hoje são sócios da Copar Pomerano. E eu entendo, eu sei como é que é a lei cooperativista, eu sei como é que é a lei da extinção de cooperativas, como é que funciona o respaldo e como é que é a questão para o associado. Então abram um olho para que não deixem o tempo passar e errem o foco das suas defesas, e que depois pode ser tarde, né? Porque o que eu vi aqui foi uma piada, foi discurseira política. Deputado, em vez de apontar uma solução, fizeram encaminhamentos que não têm nenhuma relevância, que não têm capacidade de mover 1 milímetro de nada do que está acontecendo, porque estão no foco errado. Então, lamentar isso e me colocar à disposição dos associados da Consulate que estão nessa situação. Se quiserem fazer um trabalho sério, se quiserem dialogar com a gravidade que o assunto tem, com a seriedade que o assunto tem, para a gente buscar encaminhamentos e tentar superar essa dificuldade de salvar os nossos agricultores, são mais de 200 que estão nessa situação, pelo que eu sei, podem contar com o nosso trabalho, com a nossa expertise e o nosso conhecimento. Agora, é uma situação dramática e muito perigosa dentro da forma como foi discutida aqui na Assembleia Legislativa. Na verdade, um festival de discurso que não resolve nada, que não vai encaminhar nada. Então, me solidarizar com esses agricultores e, acima de tudo, me colocar à disposição para um trabalho sério para poder ajudá-los diante da dificuldade que eles estão enfrentando. Deputado Zé Nunes, último assunto para a gente conversar, e lembrando que os assuntos sempre estão à disposição, não somente a ti, aos demais colegas deputados da Assembleia, quando quiserem também se manifestar, o microfone da Bonfim está à disposição. Outro assunto que preocupa é o ano que vem, tem a questão do polo dos pedágios na nossa região sul. Quais são as novidades desse trâmite, dessa questão, não só de baixar o preço dos pedágios nas rodovias, mas também de manter rodovias com estradas em boas condições e manter, né, o trabalho, também o apoio, o suporte quando acontece algum acidente na região. Mas é importante também o deputado nos atualizar como está essa questão do fim do polo de pedágios da região, no modelo que está atual, e uma mudança em uma nova empresa assumindo aqui o polo da região. Bom, esse é um trabalho que a gente tem feito faz 1 ano e pouco, né, Johnny, com muita força,
eu presidi essa frente parlamentar para a gente superar a Ecosul. Ninguém aguenta o preço desse pedágio aí. E eu quero dar algumas notícias já confirmadas. No dia 4 de março do ano que vem, levantam as cancelas. A Ecosul terá o encerramento desse contrato de concessão, dia 4 de março do ano que vem. Bom, o que vai acontecer? Já está programada para fevereiro as audiências públicas com a NTT para discutir a nova modelagem, os critérios, e é muito importante que as lideranças políticas participem. Nós vamos fazer isso, vamos estar participando. Entregamos na semana passada para a Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários do Ministério dos Transportes e para a NTT toda a síntese da discussão que nós fizemos em 5 audiências públicas da frente parlamentar que eu presidi pela nova modelagem do sistema de pedágio do Polo Pelotas. Esses documentos já estão com o Ministério, lá estão várias sugestões. E o que vai acontecer? Nós teremos o DENIT assumindo a manutenção da rodovia a partir do dia 4. O DENIT vai cuidar até a nova concessionária chegar. Qual é o prazo da nova concessionária chegar? As audiências públicas serão em fevereiro. Nós deveremos ter até a metade do ano, então, o edital lançado, e até dezembro já uma nova, até dezembro do ano que vem, uma nova empresa concessionária já operando nesse polo de Pelotas. Uma certeza nós podemos ter: o pedágio vai baixar bastante e ainda teremos obras de contrapartida, obras importantes. Nós estamos defendendo aí obras nos trevos, segundas faixas, passarelas em todas as travessias urbanas complexas, né, ali no entorno da cidade de Canguçu. Enfim, é um conjunto de propostas que fizemos e vamos aguardar agora em fevereiro as audiências públicas para a gente poder bater o martelo e de fato ter um pedágio mais barato, bem mais barato do que é hoje, uma empresa cuidando melhor da estrada e superar definitivamente, já vamos superar a Ecosul, que representou um peso para essa região, no pedágio mais caro entre as rodovias federais do Brasil. Só existe um pedágio mais caro que esse, que é em São Paulo, numa rodovia estadual. Mas entre as rodovias federais, o pedágio da Ecosul é o mais caro do Brasil. E nós temos que terminar com isso, superar isso, e de uma vez por todas ter uma nova concessionária que cuide bem da estrada, que faça obras, que tenha responsabilidade, né, e que cobre muito menos do que está sendo cobrado hoje. Esse é o nosso objetivo, é por isso que trabalhei tanto nesses últimos 1 ano e meio para superar essa Ecosul, porque eles estavam tentando a todo momento renovar contrato, fazer proposta, faziam 1001 proposta tentando ficar com esta concessão. Entendo que o nosso papel enquanto deputado é representar a região e representar objetivamente para construir soluções para problema. Para mim, a Ecosul era um problema, um peso, e a população é que sempre disse isso. Então, por isso, nós trabalhamos com muita dedicação para superar essa questão. Lembrando, deputado, a partir de 4 de março, as cancelas não tendo mais a Ecovia Sul, como é que fica? Aí vai ter cobrança até uma empresa assumir, que aí tem o edital, tem o final do ano que a empresa vai assumir. Você disse que o DENIT vai ficar comandando depois do término do contrato com a Ecovia Sul. Como é que fica a cobrança nessas praças de pedágio? Nenhuma cobrança. Não teremos mais cobrança de pedágio até uma nova concessionária assumir. Né? E aí, no caso, por exemplo, lá por dezembro do ano que vem. Tá, e por exemplo, as nossas estradas aqui da região é muito movimentada com caminhões devido ao porto de Rio Grande. E as rodovias que acabam com o asfalto sendo danificado. Tem que ter obras de melhoria e sempre com continuidade. Terá como... Nesses 10 meses que vai ficar com o DENIT já está licitando uma empresa
que vai cuidar da manutenção da rodovia nesse período. E a questão de resgate de algum veículo que está com um problema, tem acidente, carreta que tomba na pista, quem é que vai fazer esse serviço? E até de questão de ambulância também. Os acidentes serão atendidos pelos municípios através das suas SAMUs, das suas estruturas de saúde, assim como é nas áreas onde não tem concessão. Por exemplo, toda 290 não tem concessão. Toda a estrada que liga Pelotas a Bagé não tem concessão. Vai funcionar como funciona nessas durante esses 10 meses, até a nova concessionária assumir. E, bom, a questão, se uma carreta tombar na rodovia, obviamente que se essa carreta estiver trancando a rodovia, a responsabilidade será do DENIT. Agora, se ela caiu lá num buraco lá, como hoje é também da mesma forma, a Ecosul, ela não tira uma carreta que cai do buraco se não tranca a rodovia. Quem tem que tirar é a empresa dona da carreta, pagar um guincho para tirar, né? Agora, a questão dos acidentados, vamos dizer, as pessoas que se machucarem, será das equipes de saúde da região mais perto, onde acontece o acidente. É isso que vai acontecer, como já acontece em muitas rodovias que não são concedidas. Nós temos, a maioria das rodovias não são concedidas no Brasil, né? Então essa é a situação do que vai ficar nesses 10 meses. Deputado, eu quero agradecer a tua participação, a tua fala aqui na Bonfim FM. O microfone está sempre à disposição, não só de ti, aos demais colegas do parlamento. E até a próxima oportunidade. Desejar então um bom Natal, bom Ano Novo aí, com muita saúde. Eu desejo então, obrigado pela participação aqui no programa. Muito obrigado, Johnny. Eu fico à disposição aqui sempre para conversar sobre qualquer assunto. Quero abraçar aqui todos os ouvintes e desejar um bom Natal, um feliz Ano Novo a todos que nos escutam. Um abraço, inclusive para ti e para toda a equipe aí da rádio, tá, meu querido? Muito obrigado. Agradeço então e até a próxima, deputado. Até a próxima. Boa tarde, Johnny. Boa tarde. Então ouvimos o deputado estadual Zé Nunes, que falou na Bonfim FM, no programa Alô, Alô, Morro Redondo, desta quarta-feira.